Olá, bom dia amigos, bom dia irmãos, paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui com a nossa live de Mateus capítulo 9. Nós temos aqui vários temas nesse capítulo. Penso que seja mais ou menos uns 9, deixa eu ver quantos são todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 temas. Então, 10 temas, vamos gastar mais ou menos 1 minuto para cada tema, para passarmos todos o capítulo. Nós estamos fazendo assim porque a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, são bastante conhecidos. Então, ficar lendo, torna-se maçadonho. E nós queremos anunciar a palavra de Deus. Então, Mateus 9 fala de vários milagres de Jesus, de vários feitos que Jesus fez. Jesus aqui começando a organizar e preparar os seus discípulos para o trabalho. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? Primeiro foi a cura de um paralítico de Cafarnaum, né? Então, quando Jesus entrou no barco, ele passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então, a coisa mais estranha é uma pessoa paralítica, vai a alguém para ser curado e ouve de Jesus: estão perdoados os seus pecados. É a mesma coisa de você ir no médico, chega no médico com uma dor muito grande, ou que tem que fazer uma cirurgia, o médico diz para você: estão perdoados os seus pecados. E como Jesus disse aos fariseus muitas vezes, qual é mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda? Porque muitas vezes as curas de Jesus foram físicas, mas a maioria das vezes, e até hoje, a cura de Jesus é espiritual. Embora que muitas pessoas não aceitem essa cura espiritual. Muitas vezes as pessoas dão lugar ao inimigo e deixam que essa cura espiritual, porque isso é como se fosse um amuleto. A pessoa precisa dessa enfermidade. Às vezes a pessoa precisa da enfermidade física, às vezes a pessoa precisa da enfermidade espiritual, como se fosse um amuleto. Se ele perder aquilo, ele perde a atenção das pessoas. Então Jesus muitas vezes disse: perdoados estão seus pecados, porque ali a cura era completa. Se ele dissesse só levanta-te, anda, toma sua cama, muitas vezes era só a cura física. Mas o objetivo de Jesus era curar espiritualmente cada um desses servos, cada uma dessas pessoas, no caso, porque servo é aquele que serve, né? E aqui Jesus convida Mateus, na vocação de Mateus para o ministério, a vocação de Mateus para o chamado, né? É apenas um versículo que diz assim: partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Mateus era cobrador de impostos, né? Estava ali colhendo. Então Jesus apenas chamou. Não foi um emprego melhor do que ele tinha, né? Deixar de ganhar para não ganhar nada. Mas se vê o Senhor é assim: você se dedicar e se dar por inteiro. Aqui um outro episódio fala: Jesus come com os pecadores. Então sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Você vê que Jesus estava em casa. E quem foi ter com ele? Não foi ele ter com os pecadores, sentar na mesa dos pecadores. Também ele fazia isso, não havia problema nenhum. Mas nesse episódio que Jesus estava em casa comendo com seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores foram e sentaram com ele à mesa. Então, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: o são não precisa de médico, e sim os doentes. Então, foi a resposta que Jesus deu, né? Para que eu estou saudável, eu vou ao médico? Apesar de que é minha médica, eu gosto que eu faça consulta com ela, independente de eu estar doente ou não. Porque a gente gosta de conversar, né? Mas é muito claro, nós não vamos ao médico se estamos doentes, vamos ao supermercado se estamos com fome, ou no restaurante, né? Se a gente não tá com fome, você passa em frente a um McDonald's, você até enjoa. Mas se tá com fome, aquele cheiro faz até você assim, ó,
flutuar, voar. Então aqui Jesus chama a atenção no versículo 13 do capítulo 9, diz assim: Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus fala que ele quer que nós sejamos misericordiosos, que nós sejamos bons uns para com os outros, né? Ele não quer sacrifício. Muitas vezes as pessoas se sacrificam, acham que pagar, dar dinheiro e tá comprando a salvação, né? Igual muitas religiões aí, para fazer uma oração tem que pagar. Não, mas aqui Jesus chama a misericórdia, você precisa ser misericordioso. Outro assunto que Mateus 9 fala sobre o jejum. Como se deve jejuar? Quando se deve jejuar, né? Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar, né? Porque os publicanos ali, eles tinham o hábito, né, pela lei de Moisés, de jejuar determinados dias. E aqueles dias, quando Jesus estava na terra, não era necessário jejuar, mas muitas vezes eles jejuavam assim mesmo. Jesus, aliás, eu não tenho bem certeza, mas penso que somente Jesus jejuava, e muitas vezes Jesus que jejuava, e não os discípulos. Agora, na outra parte de Mateus 9, fala a cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla do seu vestido, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. 12 anos com hemorragia, 12 anos sem poder engravidar, né? 12 anos com fraqueza, 12 anos com anemia. E ela toca pela fé em Jesus. E somente nos vestidos, né? Há uma outra versão, há um outro texto que fala sobre esse episódio, fala assim: quem me tocou? Muitas vezes nós precisamos tocar em Jesus. Muitas vezes a nossa alma precisa de encontrar Jesus, para que nós possamos ser livres das nossas enfermidades física e espiritual. E o outro episódio fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Então Jesus, chegando à casa do chefe e vendo os tocadores da flauta e o povo alvoroçado, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Então Jesus, chegando ali num funeral, porque ali as pessoas já estavam planteando, porque a criança tinha morrido, e Jesus falou: calma, não está acontecendo nada, ela não está morta, ela apenas dorme. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a fama deste aconteceu. Então, quando Jesus chegou ali, ele tomou aquela criança pela mão e levantou aquela criança. Ele realizou um milagre tão simples, né? Que é o milagre da vida. Tão simples, mas que faz-nos tanta falta. Quando nós perdemos alguém que amamos, né, nós imploramos tanto por esse milagre. Ah, Senhor, podia levantar, né? Eu, às vezes, quando tem alguém que eu amo, que morre, eu fico ali, Senhor, ele podia levantar, ele podia mexer a mão, podia mexer, podia respirar. É uma ansiedade, ainda mais um filho, né? Tem uma amiga que perdeu um filho essa semana e eu imagino a dor que ela sente. Para um pai, a pior dor que se sente é a perda de um filho. E ali Jesus retorna o filho, aquele homem, porque Jesus era misericordioso e aquela criança voltou à vida, né? A cura de 2 cegos. Você vê quantas curas nós já falamos, né? De um paralítico, de uma mulher com fluxo de sangue, de uma criança, né? Agora são 2 cegos, né? Partindo de Jesus dali, seguiam no 2 cegos, chamando: tem compaixão de nós, filho de Deus. Então aqueles 2 cegos seguiam Jesus. Então a gente fica pensando: como é que 2 cegos seguem Jesus? A Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho.
Aqueles 2 cegos não viam, mas eles seguiam a Jesus. E há muitas pessoas hoje que veem, mas não conseguem seguir a Jesus. E tendo ele entrado em casa, aproximando-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso lhe fazer isso? Responderam-lhe: sim, sim, Senhor, eu creio. Então abriram-se os olhos, e Jesus, porém, os advertiu-se severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém saiba. É estranho, não é? Acautelai-vos que ninguém sabe. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por todo lado. Ele queria talvez até provar a obediência dos cegos, né? Olha, ninguém vai saber, não. Chegou ali e contou para todo mundo, né? Porque Jesus evitava, né? Evitava conflitos, evitava dificuldade, mas o objetivo de Jesus não era só curar fisicamente, mas era curar espiritualmente, né? A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Então, ao retirar-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado. 2 circunstâncias difíceis, né? Além de ser mudo, ele era endemoniado. E expedindo os demônios, falou o mudo, e a multidão se admiravam, dizendo: Jesus jamais se viu tal coisa em Israel. Então o povo admirava do poder maravilhoso do Senhor Jesus. E no último episódio desse capítulo 9, já estamos também terminando, Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores. Toda parte Jesus ia, Jesus curava, Jesus abençoava, Jesus multiplicava o alimento, Jesus levava paz, Jesus levava alegria, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E entrando se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então o povo estava ali, onde Jesus estava, o povo estava, os discípulos, eles já estavam cansados e eles precisavam de mais discípulos, né? Precisavam de mais servos para ajudá-los na administração da cura, na administração dos cultos, né? E Jesus realizava ali milagres e prodígios, e Deus tinha misericórdia deles, né? E o Senhor Jesus fala aqui aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara que contrate mais trabalhadores. Hoje o chamado de Jesus é o mesmo. Apesar de Jesus hoje ter milhões de seguidores, ser o maior YouTube da humanidade, né? Há muitos do YouTube aí curtindo, né? Que tem milhões de seguidores. Mas Jesus foi e é um dos maiores YouTube da face da terra, né? Havia milhões de seguidores. E apesar de hoje Jesus ser um dos mártires que tem maior número de seguidores, seja físico, seja espiritual, porque aqueles que morreram continuam a seguir Jesus, ele ainda convida, ainda há pouco trabalhador. O convite de Jesus é para mim, é para você. Eu quero que você venha para o meu reino. Eu quero te dar. Jesus não convida, olha, vai limpar o chão, vai lavar a louça, vai limpar o vidro, vai limpar isso, vai fazer isso. Não. Jesus convida assim, olha, eu quero te dar uma casa. Eu quero te dar um alimento novo. Eu quero fazer de você um vaso de bênção. Eu quero tirar as suas lutas, dificuldades. E às vezes nós pensamos na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, e falamos assim, mas eu sirvo o Senhor há tantos anos. Eu sirvo ao Senhor há tantos anos. E tanta luta que eu tenho, tanta dificuldade que eu tenho para servir o Senhor. Mas aquele que não é provado, quem não é provado? Todos os dias nós somos provados. Todos os dias nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldade. Nós estamos agora passando por essa epidemia. Porto Santo, nunca tivemos casos como temos agora. Mas Deus aprove que nós passássemos por isso, para que nós pudéssemos aproximarmos mais de Deus, aproximarmos mais, talvez não fisicamente, porque estamos inibidos a isso, mas espiritualmente. Talvez eu não possa estar perto de você para te dar um abraço, para estar contigo,
mas eu posso orar por você. Eu posso pedir a Deus por você. Você pode orar por mim, pedir a Deus por mim. E juntos fazermos aqui uma corrente de oração para que Porto Santo seja abençoado, para que o Brasil seja abençoado, para que a minha pátria, a minha nação, a minha cidade, o meu povo seja abençoado. Seja você de qual país for, seja você de qual família for. Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma bênção para sua família, Deus quer te renovar, Deus quer te fazer enxergar. Nós estamos lendo o capítulo 9 de Mateus. Se você entrou agora ou vai assistir a live, eu aconselho a ler o capítulo de Mateus e ver quantas curas, quantos sinais, quantos milagres o Senhor fez. Em apenas 38 versículos, nós vemos aqui quantos milagres Jesus fez, quantos prodígios Jesus fez, né? Ressuscitou, curou fluxo de sangue, fez mudo falar, endemoniado ser liberto, convidou pessoas para o seu trabalho, para o ministério, curou a filha, ressuscitou a filha de Jairo, né? Quantas coisas maravilhosas. Então Deus não está surdo e nem mudo, Deus não está com as suas mãos encolhidas que não te possa abençoar. Ele está todos os dias pronto a te abençoar, ok? Não esqueça, você é a impressão digital de Deus e Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa cada um daqueles que estão nos assistindo, que possamos alcançar diante de Ti graça e misericórdia. Senhor, que as lutas, as dificuldades, as tentações que venham nos impedir de anunciar a Tua palavra, não possa ter poder, Senhor, que independente das lutas, dificuldades, nós continuaremos a anunciar a Tua palavra, Senhor, porque o inimigo tem que cair por terra. Senhor, não deixe que ele use as nossas vidas, mas que ele caia por terra, Senhor, e que as mãos do Senhor sejam sobre nós. Dá-nos graça e paz durante esse dia, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa saúde, a nossa vida, e fala conosco, pois assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã é domingo, amanhã teremos o culto na nossa igreja, ali no Campo de Baixo, na Estrada Regional 120, número 218, e logo depois do restaurante self-service ali, Igreja Assembleia de Deus Missão Porto Santo, às 10h30 da manhã estaremos ali reunidos. Se você quiser participar conosco, com os devidos cuidados de proteção e higiene, Deus vai te abençoar em nome de Jesus.